E para enriquecer ainda mais os seus conhecimentos, eu tenho um convidado especial para que você conheça a região Sudeste de uma forma única e inusitada como ela tem se apresentado nos últimos anos. Apresento a vocês o especialista em vinhos, Eduardo Ribeiro. Edu, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto incrível. Eu tô com meu coração a 1000 por hora com esse projeto onde a gente pode enaltecer o nosso país através dos produtos de qualidade premium. Bom, o Edu já tem uma longa trajetória nesse mercado. E deixa eu te contar um pouquinho mais sobre esse super profissional. O Eduardo é formado em engenheiro agrônomo, com mestrado em Portugal de viticultura e enologia. E trabalhou nos últimos 5 anos na região do Sudeste, em diversas áreas. Em áreas de venda, feiras, eventos, enoturismo. Ele realmente bebeu e respirou dessa região. O Sudeste é realmente encantador, mas ali também há uma produção de vinhos inusitadas. E é sobre isso que vamos falar hoje. O terroir de inverno e a poda invertida. Edu, por favor, já deixa os nossos convidados saberem um pouco mais o que é essa poda invertida. A ideia da poda invertida, ela veio através de uma necessidade de se voltar com a cultura da viticultura, reerguer a cultura da viticultura na região Sudeste, que estava em decadência. No ano de 2000 se iniciaram as pesquisas através da EPAMIG, que é um centro de pesquisas do estado de Minas Gerais, aonde, encabeçadas pelo engenheiro Murilo Regina, foram feitas as primeiras tentativas baseadas numa técnica que já existia para as uvas de mesa da região de Jundiaí. Então, essas pesquisas se iniciaram com alguns parceiros, com algumas vinícolas ali da região, e a partir do momento que eles viram que deu certo, essa inversão do ciclo da videira, as coisas não pararam de melhorar até hoje. Bom, a gente está falando de uma produção que se iniciou no ano de 2000. Imagine que em menos de 21 anos já temos vinhos dessa região premiados internacionalmente, concorrendo com vinhos aí de todo mundo, muitas vezes com produção com mais de 200 anos. Bom, Edu, o Sudeste já é reconhecido pela qualidade do seu café, recentemente surpreendeu pelos azeites. E conta pra gente, através dessa necessidade do ciclo, dessa poda invertida, conta pra gente do terroir de inverno. Muito bem. A poda invertida, ela é baseada em se produzir os frutos, fazer com que a videira produza os frutos na época mais favorável do ano para a planta. No caso, qual que é a época do ano? A época seca, uma época onde você não tem chuva. E na região da Serra da Mantiqueira, na região do sul de Minas, no estado de São Paulo, essa época é a época do inverno. Tradicionalmente, se cultivam as videiras para a gente colher as uvas entre os meses de verão, Porém, no sul do país, onde isso acontece, o verão é mais seco. Ao contrário do nosso verão aqui na nossa região, que é um verão muito chuvoso. Esse verão chuvoso promove muitas doenças, propicia um microclima favorável ao aparecimento de doenças e, consequentemente, a gente não teria uma uva de qualidade para um grande vinho. Então, essa é a ideia, trazendo a dupla poda, conseguir fazer com que as uvas produzissem no inverno, e aí foi onde o Murilo, com a sua equipe, foi através de tentativa e erro, melhorando aos poucos até chegar ao que se é feito hoje no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, mas no sul de Minas Gerais e em todo o terroir de inverno. Por isso que os vinhos se chamam vinhos de inverno, porque a colheita da uva acontece entre os meses de junho e agosto. Bom, já estão anotando aí, a quantidade de novos termos que vocês vão ver e descobrir aí nos rótulos, como poda invertida, terroir de inverno,
vinhos de inverno, agora você já sabe o porquê. Uma curiosidade sobre o mundo do vinho é essa questão que a gente sempre colhe as uvas no auge do verão, onde é muito quente e assim se reduz a quantidade de água ali no fruto e fica mais açúcar, que no processo de fermentação vai se transformar em álcool, trazendo corpo e estrutura para o vinho. Aqui no nosso país, a gente tem colheita o ano inteiro. A gente começa lá no sul com a colheita entre janeiro, fevereiro e até março. Como a gente vem subindo para a região sudeste, a gente já tem as colheitas no meio do ano, no inverno brasileiro. Como o Edu disse, é aonde a gente tem o clima mais propício para a qualidade das uvas. E lá no Nordeste, as uvas são colhidas em vários momentos do ano. Então, durante todo o ano, tem colheita aqui no nosso país. Algo bem disruptivo para o mercado de vinho, que sempre se manteve, né, Edu, em alguns paralelos ali, só podia fazer vinho daquele jeito, daquela forma, muito quadrado. Naquela época, né? E o brasileiro criativo que é, já encontrou uma forma, né? A produção de café foi uma grande referência para o Sudeste, já sendo consagrada como um dos melhores terroirs do mundo para a produção de café. Sempre falo para vocês do cafezão do Brasil. Não venham mais falar cafezinho, não. É a hora do cafezão do Brasil. Se tornou referência nessa observação da nossa terra. Lembrando que terroir é o conjunto de características climáticas, geográficas, de clima e microclima que fazem a diferença na produção e no produto final. Agora que vocês estão conhecendo e já observando que tem muitos diferenciais nos vinhos do Sudeste, vamos deixar eles mais craques nesse assunto? Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas. Edu, conta para esses apreciadores do Brasil, apreciadores de vinho, qual é essa técnica da poda invertida, do terroir de inverno, que transformam esses vinhos, que, diga de passagem, são sempre com uma estrutura, né? O tinto tem uma estrutura, um corpo realmente muito diferenciado, né? Muito aroma. Exatamente. E é uma acidez também bastante equilibrada. Exato. E é difícil, né? Tecnicamente é muito difícil a gente encontrar esse resultado que naturalmente ele se desenvolve no Sudeste. Conta pro pessoal como que é essa técnica dos vinhos de inverno. Então, um dos nomes dessa técnica é dupla poda. Né? Então, para se explicar essa questão por que dupla poda, é justamente porque a videira ela sofre duas podas. Daí esse nome dupla poda. A primeira poda, também chamada de poda de formação ou poda vegetativa, ela acontece entre os meses de agosto e setembro, imediatamente após a colheita dessas uvas. Então as uvas elas são colhidas, deixa-se 2 ou 3 semanas de descanso e já é feita essa poda de formação, uma poda baixa. Né? A partir desse momento, a planta ela vai emitir os sarmentos, vai emitir os galhos, né? E, consequentemente, junto com esses primeiros sarmentos, com esses primeiros galhos, vão vir os primórdios dos cachos. Como eu não quero que a planta desenvolva esses cachos, porque senão eu teria que colher essas uvas numa época desfavorável, no verão. Exato. Esses primeiros cachos, eles são abortados. Então, cortam-se os cachos e a gente só deixa os sarmentos, os galhos, se desenvolverem até o mês de janeiro ou fevereiro, dependendo da variedade, dependendo da região. Em fevereiro ou em janeiro, então é onde é feita a segunda poda. Perfeito. Que é a poda de produção. Então, como a planta ela não gastou energia enchendo esse primeiro cacho, toda essa energia que ela armazenou para ela como reserva é utilizada para essa segunda brotação entre os meses de janeiro e fevereiro, e a partir daí então a gente deixa a planta seguir o ciclo dela. Né? Quando eu falo seguir o ciclo, qual que é o ciclo de uma videira da poda à colheita?
é em torno de 5 a 6 meses. Então, se você contar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Exatamente do inverno. Perfeito. Né? Olha, realmente é muito interessante de se perceber o quanto naturalmente a planta pode fornecer o melhor dela se ela estiver na época certa. É por isso que no mundo do vinho a gente fala tanto da questão do terroir. E agora algumas curiosidades bem interessantes sobre esse tema. No início, o Edu falou sobre, a planta vai sofrer 2 vezes. Coitada dessa videira, Edu, que faz o nosso vinho. Vamos deixar esses apreciadores saberem o porquê. No plantio da videira, ela precisa sim de um solo mais pobre, porque dessa forma as suas raízes podem aprofundar mais na terra, garantindo a maior quantidade de nutrientes, fortalecendo essa videira, que é a que produz os cachos de uva, que depois se tornarão a bebida dos deuses, o vinho. Então, ela acompanha essas estações do ano com essas 4 etapas. E aí, em uma colheita normal, em uma produção de vinho habitual, ela passa por uma poda e, no caso da região sudeste, 2 podas. Então, por muitas vezes, vocês vão observar que vai ter vinho do sudeste que pode estar escrito vinhos de verão e vinhos de inverno. Esse é mais um termo que agora você reconhece e sabe o porquê. Edu, é realmente impressionante o que fizeram na região do Sudeste. E o mais impressionante ainda é o resultado obtido em tão curto espaço de tempo, com inteligência, técnica, tecnologia e vinhos que já são reconhecidos e premiados. É verdade. Quantas degustações, a gente que já sabe disso, promove às cegas com vários vinhos de todo mundo e surpreendemos tanta gente, até especialistas, não é? Com certeza. Porque realmente são vinhos únicos e que também, de acordo com a sua região, tem alguns tipos de vinho, alguns estilos e também algumas uvas que são mais favorecidas. Conta pra gente, Edu, um pouquinho sobre esses vinhos, e essas uvas que se tornaram tão icônicas dessa região. Atualmente existem 11 uvas em pesquisa para serem desenvolvidas em dupla poda para a colheita de inverno. As que mais se destacam hoje já são reconhecidas, não só nacionalmente como internacionalmente. Exatamente. Entre as uvas tintas é a uva Syrah e entre as uvas brancas a Sauvignon Blanc. Então, quando você for buscar em qualquer lugar um bom vinho de inverno, para não ter medo de errar, peça um Syrah se você quiser um tinto e um Sauvignon Blanc se você quiser um branco. Agora, existem outras variedades que já estão se destacando nessas pesquisas, como é o caso da Tempranillo, a Grenache, a Marcelin, entre outras que a gente ainda não tem resultados de pesquisa para poder falar. Mas essas 3 já se sabe que vão dar, no futuro muito próximo, uma grande diversidade de grandes vinhos de inverno. E uma coisa também, Mica, que é importante as pessoas saberem, é que essa qualidade, essa estrutura, ela é causada pela amplitude térmica que a gente consegue nas regiões de serra, no sul de Minas Gerais e no interior de São Paulo, nas regiões da Serra da Mantiqueira. O que é essa amplitude térmica? São dias muito quentes e noites muito frias. É onde os taninos, eles amadurecem na própria planta, dando a estrutura, dando as notas aromáticas e trazendo essa acidez extremamente equilibrada nessas bebidas únicas. Incrível! Então, vocês já podem experimentar esses vinhos super diferentes no nosso projeto. A gente selecionou juntos, Edu, os vinhos. A gente tem um belíssimo Syrah de um produtor que a gente ama de paixão, Respeita muito o senhor Procópio, porque nós que trabalhamos com vinho, a gente enxerga muito além do líquido, muito além da garrafa e do rótulo. A gente prestigia a história do lugar, a história do produtor. A gente reconhece fatores humanos
que propiciam um vinho único. E a gente fez questão de fazer uma seleção para que chegue aí para você vinhos exclusivos e memoráveis, né? Com certeza. A gente tem o belíssimo Modestos do Syrah, temos da Casa Verrone o Sauvignon Blanc, que eu acredito que você vai se surpreender. Bom, o Syrah ele já tem uma nota de picância muito interessante, né? Muito. Que vai muito bem com carnes, com grelhados, né? Com pratos mais condimentados. É muito interessante. E já nos brancos, no Sauvignon Blanc, vocês vão perceber também uma nota de um pouco mais de salinidade que é típica dessa uva. E também uma riqueza de aromas especial. Bom, sem esquecer, olha, queria que rufassem os tambores. É porque eu falei só dessas uvas, mas a gente tem surpresas, né? Temos surpresas. Que a nossa natureza e o mundo do vinho, graças a Deus, dão pra gente, né? Nós temos, entre essas uvas, eu não mencionei, né, 2 rótulos que estão nesse projeto, que são de uvas icônicas, que é a uva Malbec e a Cabernet Franc, que são uvas que vêm se destacando no cultivo, né, de inverno, né, na técnica da dupla poda, e realmente estão surpreendendo. Tá? Então nós temos o Malbec, né, do nosso amigo Fábio. Com certeza. E também o Cabernet Franc, o grande filosofia também do nosso amigo. Sim. Na seleção Super Prêmios de Vinho do Sudeste, nós contamos com esses 2 rótulos realmente incríveis. A Malbec ganhou o coração de vários brasileiros, se desenvolvendo com muita potencialidade na Argentina. Mas essa uva é de origem francesa, aonde lá ela é reconhecida exatamente pela sua elegância. Na Argentina, pelo seu potencial. É um vinho parrudo. E aqui, não vou nem contar. Vou deixar eles experimentarem, que depois eles mandam um feedback incrível pra gente. Imagine um vinho Malbec produzido no interior da cidade de São Paulo, em São Roque, pela família Góes, com o enólogo Fábio Góes. Essa família que já vem de gerações construindo uma linda história, que a gente tem muito carinho, muito orgulho de falar disso, né? Muito respeito. Muito respeito, porque a gente acompanha dia a dia, ano a ano, safra a safra, evolução, ampliação de todas essas vinícolas. Sempre buscando coisas diferentes, Exatamente. sempre se superando, né? Não estão parados no tempo e nem ficarão. Exato. E essa vinícola surpreendeu muito. Essa região antes era muito conhecida pela produção dos vinhos suaves. E imagine quando a região sudeste ganha um prêmio que foi feito às cegas com vinho de todo o Brasil e ganhou o melhor Cabernet Franc do país. Esse é o Filosofia, o vinho super premium da vinícola que está nesse projeto feito com a nossa curadoria para você. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a qualidade, a potência de aromas e sabores dos vinhos do Sudeste, né, Edu? Exatamente. E eu falo, como você falou no começo da nossa conversa, são só 20 anos. Exato. Isso no mundo do vinho não é nada. É impressionante. Tanto que a região Sudeste, né, as regiões dos vinhos de inverno, são tidas como as regiões que têm maior potencial de crescimento, né, não só em quantidade, como em qualidade de vinhos hoje no Brasil inteiro. Então é uma região que eu sou apaixonado, você sabe disso. É uma região que eu defendo muito, porque eu sei da qualidade, eu sei da paixão, eu sei do trabalho que os viticultores têm para romper barreiras. Exatamente. Né, para romper esse preconceito de que sul de Minas não produz vinho, interior de São Paulo não produz vinho de qualidade. E com esse projeto, acredito eu que a gente vai conseguir mudar muitas opiniões. Bom, depois desse bate-papo incrível, cheio de conhecimentos, você já entendeu que Sudeste tem qualidade, é disruptivo, é único e vai te surpreender. Viva os vinhos do Brasil, viva o Sudeste. Obrigada, Edu. Imagina, eu que agradeço a todos. Saúde com muitos vinhos
e com muitos vinhos do Sudeste. Até breve.